E aí, Gans aqui, este é o Papinho Tech, um podcast raiz, onde nós trocamos ideias dentro do universo da tecnologia. Já siga esse podcast nas principais plataformas de áudio e também assine meu canal do YouTube, Gustavo Caetano, também sobre conteúdo sobre tecnologia lá. Ela atua há mais de 12 anos com desenvolvimento humano, olha só. Nossa, vai ter bastante coisa pra gente falar hoje, hein? Tem muita vivência nas áreas de mídia, tecnologia e educação, tanto em startups quanto multinacionais. Faz treinamentos e programas de liderança, trilhas comportamentais, team building, ó, esses nomes assim eu acho chique demais. E facilitação de conversas significativas com as metodologias do Art of Hosting. Vamos descobrir o que é isso aí. Ela já trabalhou com Casimiro Miguel, cara. O Casé. É isso mesmo que você ouviu e eu quero saber essa história aqui também. Mas essa pessoa possui uma dificuldade impressionante de falar em público. Só que não. Hoje eu falo com ela, Ana Macalcher, a Aninha. E aí, Aninha, tudo bem com você? Fala, Gus. Fala, finalmente aqui, tudo ótimo comigo, tudo bem. Já vendo ali a luz na frente, acabando o ano, então torcendo aí para chegar o momento de descansar. O ano foi corrido, mas muito movimentado, e é um super prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Tem bastante história para contar. Eu sei que eu tenho essa carinha aí de 20 anos, mas já são agora indo, sei lá, 13, 14 anos nessa estrada aí, começando como RH, então vai ser um prazer bater esse papo contigo. É engraçado que quando a gente começa a fazer conta, porque daí você tem que colocar no currículo, tem que pôr no LinkedIn, não sei o quê, né? Importante, né? Fazer o famoso, escrever o seu rótulo, né, do seu produto. Aí você começa e tal, aí você vai assim, nossa, deixa eu fazer a conta aqui, quanto tempo que eu já trabalho. Aí aí começa a encher a mão, Aninha. Aí você começa a ficar meio em desespero, não fica não? Nossa, é bom, mas é ruim, porque chega uma hora também que você fala, eu tenho alguma experiência nisso aqui, eu sei do que eu estou É. falando, né? Já vi muita coisa, já passei por alguns lugares, porque quando você tem pouca experiência, não é que você não possa falar, ou no meu caso, dar treinamentos, mas você fica um profissional, de certa forma, muito autorreferenciado, né? Você não tem muitas referências, então, poxa, conseguir passar, né, igual você leu aí, por realidade de startup, realidade de multinacional, agora como autônoma, dá uma visão mais robusta sobre as coisas, né? Então, eu gosto aí de ter enchido já mais de duas mãos e falar, ó, eu sei do que eu tô falando, eu já vivi um pouquinho. Não, isso aí é interessante mesmo. Mas, e o Rio de Janeiro, Aninha, como é que tá? Você tá no Rio de Janeiro agora? Agora, nesse instante, eu estou em São Paulo, mas Ah, entendi. doida para voltar para o Rio. Essa foi uma aventura aí da pandemia e, na verdade, é Cabo Frio. É melhor que o Rio, porque o Rio é muito grande. Cabo Frio é pequenininha, tem um mar bonito, água muito gelada, mas sempre que posso eu estou por lá, descansando um pouco a mente. Mas é o que a gente estava falando aqui antes, né? O presencial ele voltou com tudo. Então, hoje eu tenho tido muita demanda, não só do online, mas de ir nas empresas e dar o treinamento presencial. E aí, São Paulo não tem jeito, né? Acaba que concentra muito aqui a demanda. Olha aí, né? O pessoal da tecnologia, Aninha, é o seguinte, a gente começou a ficar, né, usando aí a analogia do Rodrigo Góes, a gente começou a fazer amor com o suco, e aí o suco nosso é o home office, entendeu? Então aí, muita gente foi pro home office de forma obrigatória, né, devido às circunstâncias ali, e aí depois, quando começou a voltar pro presencial, tem uma galera que tá um pouco incomodada, tá chateadinha, entendeu? Aí você, no caso, é uma pessoa, então, que é absolutamente a favor de voltar para o presencial. Porque senão, como é que você vai Que fazer esse cara treinamento? começou com polêmica já, para soltar uma aspas, né? Olha, eu te diria que eu sou uma grande fã do híbrido.
né? No meu caso, como profissional autônoma, quando eu fico muito tempo só no online, eu confesso que eu chego a sentir falta de estar com pessoas e dar alguns treinamentos presenciais. É que eu acho que o meu caso ele é bem diferente de uma pessoa, vamos pensar num profissional de tecnologia. Se de fato não tem muita diferença no que essa pessoa faz, eu acho questionável realmente você precisar voltar. Toda regra ela precisa ser discutida e ver para quem faz sentido, né? Quem ela beneficia. Mas no meu caso, e aí o oposto também é verdadeiro. Se eu tenho uma semana ou semanas de treinamentos presenciais, o que inclui, por exemplo, muitas vezes viagens, né? Então, esse ano eu Uhum. fui para praticamente todas as regiões do Brasil e às vezes passava uma semana. Chega uma hora que você só quer um treinamento online para conectar no Zoom e Fechar a curtir um pouco a câmera. casa. No meu caso, eu não posso, né? As pessoas que Não, fecham a câmera para mim. é muito triste. Mas ainda não tem esse direito. Mas eu gosto bastante de poder oscilar entre os dois modelos, assim. E é diferente, um treinamento online, assim, há quem diga, não tem diferença, claro que tem. Assim, a troca no presencial ela é muito mais potente, o que não quer dizer que a gente consiga, que não seja possível fazer bons treinamentos no online. Claro. Mas o presencial tem seu tempero, né? Até porque a gente tá fazendo aqui uma conversa online, né? Então, Exatamente. aí, Então, aqui. então também É, tem aquilo, né? De ser legal em alguns casos e outros nem tanto. Aí o híbrido ele resolve, ele traz o belo dos dois lados, né? o Realmente. belo dos dois. Sabendo aproveitar, né? Eu acho que assim, só É, implantar o híbrido não resolve nada. A questão ali é como é que a liderança, como é que a empresa ela ajuda de certa forma as pessoas a tirarem o melhor do online e também quando elas estão presencialmente a tirar o melhor ali das trocas, né? O que eu vejo muito hoje no híbrido e é muito engraçado, cara. Você vai na empresa assim, aí você tem aquela expectativa, né? Poxa, tô indo pro presencial, vai estar todo mundo ali aberto, disposto a trocar, que é o melhor do presencial, né? O aham. tão falado olho no olho, o cafezinho, aquela coisa romântica. Você chega na empresa, tá cada um na sua sala em reunião online. Aí eu concordo com a pessoa ficar revoltada de estar na empresa, né? Ela fica saindo de link, entrando em link e tá na empresa, pega 2 horas de trânsito. Aí realmente é tiro no pé, né? Hora que tem que ir pro presencial lá na empresa fisicamente, a pessoa vai na força do ódio, né? E Aí aí também é imagina. triste. Aí vai falar de produtividade, felicidade no trabalho e passa longe, né? Eu, eu tive uma experiência, você falou aí, eu lembrei. A gente tinha reunião, era tipo assim, eu não lembro quantas pessoas eram mesmo, assim, exatamente, mas vai. Se fosse ali umas 14, eram 15 pessoas o time inteiro, e 14 pessoas trabalhavam ali no mesmo lugar, então uma do lado da outra, assim e tal, nas baiazinhas da vida, e aí uma unidade de pessoa trabalhava em outro lugar. Aí a reunião era via telefônica. Eu achava isso bem bizarro. Nossa. É, Mas é. fazer o E quê, né? essa é uma super complexidade do híbrido. Na hora que você mistura tudo, né, tem alguns artigos que falam, se uma pessoa não está, você teoricamente adapta realmente tudo para o remoto, né? Existe um grande perigo até de excluir as pessoas e aqui a gente está falando de É. uma reunião, mas se você vai aumentando isso, depois essa pessoa pode ser prejudicada numa avaliação de performance, se ela não vai se sentir pertencendo, é um rolo danado. Então, é complexo você pegar uma equipe, e essa mesma equipe tem gente, por exemplo, às vezes fora da cidade da sede, tem que ter um esforço muito consciente ali da liderança de incluir essas pessoas e não deixar com que o grupo que está presente, de certa forma, exclua, né? Mas, cara, é um movimento complicado, porque a gente tende a se conectar muito mais fácil com quem está ali no dia a dia, né? Para outra pessoa, você necessariamente depende de um meio, né? De um telefone, de uma conferência, de um link que seja. Então, é menos natural, né?
E Aninha, aqui é um podcast de tecnologia. Aí fala assim, pô, mas o que que tem a ver? A gente tá falando aí e tal, você tem né, habilidades ali de treinamento de liderança e tal. Mas aí, olha só, né? A gente vai aprendendo as coisas com a vida, né? E uma A das coisas experiência aí. que. Ah, sem dúvida. E uma das coisas que mais se fala hoje em dia na área de tecnologia é a importância de você ter habilidades que não são apenas técnicas, né? Daquilo assim, pô, se a gente vai trabalhar com desenvolvimento, aprender uma linguagem, fazer ali um software e tal, programar e tudo mais, você tem outras habilidades, por exemplo, trabalhar com seres humanos, né? O que é a atividade mais complexa que já existiu na história. E aí, por isso que é muito importante a gente buscar essas coisas. E, pô, você é uma pessoa incrível dentro dessa área e, inclusive, já teve oportunidade, eu tenho certeza, de treinar equipes que envolviam profissionais dessa área, né, em algum momento. Como é que você vê, assim, isso, assim, esse movimento cada vez maior das famosas soft skills para o pessoal técnico? Nossa, primeiro acho que é uma super notícia, Gus, saber que né, isso cada vez mais tem sido falado, e eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas estão percebendo, acho que ao contrário de alguns anos atrás, né, em que existia uma supervalorização das pessoas mais técnicas, e eu sempre faço a ressalva de que não é uma ou outra, né? E a gente tem que ter muito cuidado para não olhar para isso de maneira binária, tentar fazer algum tipo de hierarquia. É uma e outra. Não adianta também eu ser a pessoa mais relacional do mundo, super recursiva em competências comportamentais e não saber fazer o que o meu mercado exige. Agora, já foi muito comum as pessoas acharem que elas conseguiriam, por exemplo, progredir na carreira, ou até, se a gente der vários passos para trás, pensar numa empregabilidade, né? Conseguir um primeiro emprego, conseguir uma empresa legal, fazer isso hoje sem soft skills, eu diria que é impossível, só se realmente der ali alguma eu ia falar sorte, mas talvez azar, né? Porque você pode até entrar, mas você não vai sobreviver, você não vai se manter, porque você vai passar no processo seletivo e é muito esperado que você, por exemplo, trabalhe num time, né? E aqui eu não estou nem dizendo que você vai ser líder de uma equipe, a gente pode chegar lá depois, né? Mas minimamente você vai se relacionar com pessoas, como você falou aí. É extremamente complexo relacionamento com outras pessoas, com diferentes perfis comportamentais, jeitos de lidar com as coisas, né, de atingir resultados. Então, você tem razão, assim, acho que grande parte do meu público hoje, tirando lideranças, são pessoas que dentro daquele contexto, dentro daquela empresa, exercem alguma função que é técnica e eu sou chamada para treinar as habilidades comportamentais que aquele grupo precisa para somar as habilidades técnicas e fazer um trabalho muito melhor do que já é feito. Então, ontem mesmo eu estava num grande banco falando com um time que faz mentoria de projetos técnicos. Então, são pessoas que têm muita experiência em projetos técnicos para aquele contexto, mas imagina, essa pessoa nunca aprendeu a mentorar alguém. E mentorar alguém não é só você passar conhecimento para ela. Eu tenho que entender o que é e como eu dou um bom feedback. Eu preciso entender como eu me conecto com aquela pessoa, como eu crio uma relação de confiança com ela, para ele poder usar o conhecimento técnico que ele tem. Então, realmente é uma soma, é uma coisa e a outra, né? Não uma ou outra. E, pô, eu fico imaginando assim, porque enfim, eu já participei de muitos treinamentos, inclusive dessa área de liderança e tal, e de treinamentos técnicos também. A gente fica participando dessas coisas, eu tenho a impressão de que, já, tipo assim, quanto mais sênior você é, mais chato você é, primeiro, e segundo, mais crítico você vira. Então, assim, eu imagino que deve ser meio complexo mexer com esse povo, ou não, assim, sabe assim, mano, não precisa desse negócio não, e tal, sabe assim? É complexo esse Faz negócio. sentido. É complexo.
tem duas formas da gente olhar para isso, Gus. De fato, que vão achar que, pô, lá vem esse povo mandar abraçar a árvore, né? Falar aqui do mundo perfeito. Abraçar a árvore é um clássico, né? Lançar alguma teoria, assim, que não tem nada a ver. Isso, assim, tentando ser bem generosa com essas pessoas, eu acho que é muito uma aceitação de que quando a gente vai falar de competência comportamental, a gente talvez entre em alguma subjetividade. Se a pessoa está muito acostumada ao dia a dia técnico, operacional, onde 1 mais 1 é sempre 2, na hora que a gente vai falar de comportamento humano, é normal que algumas pessoas se incomodem, porque a maioria das minhas respostas vai ser depende. Depende, não tem como. O problema hoje, justamente para mim, né, desse mercado, é quem está tentando objetivizar demais isso, e aí vender uma fórmula secreta, faz isso que você vai ter isso, se comporte dessa maneira que você vai dar certo. Não tem essa história, né? Então tem uma galera que realmente é mais cabeça fechada, e aí eu até te diria que independe da idade, assim, eu já peguei muita turma que realmente não se importava muito com essa área, e às vezes é um super desconhecimento, assim, é realmente um desconforto. Muitas vezes eu acho que é uma defesa, sabe? Putz, vai me fazer olhar para alguma coisa que eu não quero olhar, e aí a pessoa prefere se fechar, ficar com raiva, tirar a credibilidade. Então isso acontece. Agora, a outra coisa que eu ia te falar, só para complementar, é que uma coisa que eu percebo também nas pessoas que têm consciência, você falou de profissionais sêniores, né? Quanto mais sênior é uma pessoa, ou quanto mais você cresce na carreira, mais você começa a inverter a balança e mais você precisa de soft skills. Então, no início, não é que você não precise, mas talvez a porta de entrada numa empresa realmente seja a sua excelente capacidade técnica. Mas se você vai crescendo e aumentando o seu poder de influência, com toda a certeza do mundo, não é mais a sua capacidade técnica que vai te diferenciar. E eu acho que isso que eu acabei de falar explica por que a gente tem tanta liderança incompetente. Então, aí assim, eu tenho certeza que tem muito daquele negócio de você pega o melhor sênior ali da sua equipe, aí fala assim: não, você é o líder ideal. E aí você promove essa pessoa, ele vira uma liderança, aí você ganha um líder ruim e perde um deve ser bom. Você tem esse problema, assim, né, de não ter um interesse pleno em querer ser uma liderança, porque a gente não tem capacidade para isso, a gente não tem treinamento para isso. Aí a gente nem quer virar liderança. Aí sempre nossa liderança é ruim e não melhora nunca. Mas aí é onde entra o seu trabalho, a sua área também, né, Aninha, de treinamento ali mesmo, e mostrar para as pessoas a importância disso e que existem possibilidades de você criar uma carreira técnica e beleza. E se você quiser ir para a área de liderança também, só que daí agora você tem que parar de codar e se preocupar com algumas outras coisas, né? Exatamente. E você pode continuar sendo uma boa referência técnica, né? Uma coisa não impede a outra. Agora, subestimar que você precisa agora desenvolver novas habilidades é um dos grandes erros, né? E tá tudo bem alguém não querer assumir uma posição de liderança, porque é algo que também acaba sendo muito tem um glamour, né? Eu quero ser líder, eu quero estar ali numa posição de destaque. Ganhar mais. E esse é o problema, assim, porque quando a empresa não te dá a opção de crescer por uma outra via, uma via mais de especialista, de projetos, realmente ser líder entra como uma questão de crescimento. Eu vou ser líder, eu já trabalhei em empresa assim, eu vou ser líder porque senão eu vou morrer na minha cadeira e eu já cansei do que eu faço. E o próximo passo era ser líder da equipe. Então, não sabia se eu queria ou não, experimentei e até que gostei ali, mas tem muita gente que não gosta. E um outro erro também é a gente achar que, vamos pensar aí nessa carreira em Y, né, que a gente chama de ter uma via de especialista ou de gestão.
achar que nós só precisamos desenvolver soft skills se for para a via da gestão. E não, né? O que a gente estava falando antes, você vai trabalhar com o ser humano, a gente precisa apostar em competências comportamentais. E ainda que você faça um trabalho mais sozinho, mais analítico, para o seu desenvolvimento pessoal, né? É importante olhar para isso, né? Mesmo de liderança, né? Ter conhecimentos de liderança, mesmo sendo ali um famoso contribuidor individual, né? Esse nome eu acho feio pra caramba, mas é esse nome que chama, né? É importante na área técnica mesmo. Você lidera, liderança, né? Você é dessa de liderança, não é um cargo, e sim é uma atitude, uma forma de vivência. Treinamento de liderança cara, é comportamento puro, é atitude, é o que você faz, né? Não o que você sabe. E esse é um dos meus primeiros mantras, assim, na hora que eu entro numa sala e eu vejo que tá cheio de macaco velho lá, mas eu já sei isso, eu já sei aquilo. Poxa, Ana, só de feedback já é o sexto esse ano que eu tenho, né? E a pessoa já participou de um monte de treinamento, trilha, às vezes sabe mais do que eu. Vai falar, meu amigo, liderança é o que você faz, não o que você sabe. Eu não quero saber o que você sabe, quantos livros você leu. Eu quero saber, eu quero pegar a sua avaliação 360 graus e ver o que o seu time fala sobre você, não o que você sabe, né? E aí é que o bicho pega, porque você vai lá falar de feedback, comunicação, né? Alguma competência, a pessoa sabe a teoria, mas por algum motivo ela não aplica, ela não faz. Então não adianta saber, né? É realmente fazer, entender as formas, por que eu não estou fazendo, parar, pensar, por que é difícil, né? Poxa, a liderança vai exigir, por exemplo, que você tenha conversas difíceis com as pessoas, né? E existe técnica para isso, existe forma, existe metodologia. Então, também não é só essa coisa subjetiva, né? Na hora que a gente for falar de feedback, a gente vai ter método, a gente vai ter forma de fazer comunicação, a gente vai ter uma pancada de tema que pode ajudar. Poxa, eu vou focar agora em calibrar melhor minha escuta, eu vou trabalhar agora como eu faço apresentações, poxa, agora eu vou trabalhar para ter uma comunicação não violenta, agora eu vou trabalhar para ter uma comunicação mais empática, mais assertiva. Não deixa de ser um tema técnico em alguns momentos, né? Vai ter ali uma coisa técnica, um passo a passo, um beabá, mas servindo às relações humanas. E, pô, comunicação assíncrona hoje em dia é valiosíssima, cara. Pô, você pode até ter dificuldade de falar com alguém, mas você vai precisar digitar. E aí é difícil demais. Nossa. É porque aí começa aquele negócio assim, será que essa pessoa mandou pra mim, ela tá brava? Será que... Nossa senhora, é difícil demais. Escolher o meio certo para cada mensagem, né? O que eu mando, ou até o tipo de coisa que não tem que ser assíncrono, né? Quantidade de gente aí manda feedback, demite, sei lá, coisas super delicadas. Cara, passa a mão no telefone e liga, sabe? Entra num link, olha no olho, faz o possível para tornar a coisa mais humanizada e respeitosa, né? Então, sem dúvidas. Você também aí falou do feedback 360, esse é um negócio que assim, eu acho complexo demais, porque a empresa ali, ou a liderança, sei lá, ela tem que ter uma mão muito boa para conseguir fazer esse negócio dar certo, porque você dar feedback para outras pessoas e saber lidar com isso, e tipo assim, pô, sempre vai ficar esse sentimento. Ih, será que eu vou ser identificado? Aí o chefe vai vir me marcar e vai pegar no meu pé o resto da vida e tal. Nossa, é difícil. Até porque deve ter muito disso também, né? Ou, não, é anônimo, mas é um anônimo, mas aí o cara fica tentando adivinhar quem que é e tal, sabe? É isso aí, tem que saber fazer, porque é difícil. A pessoa vai olhar até o jeito de escrever, né? Lá não, fulano escreve em caps lock, caça as bruxas total. Acontece. Tem muita... É um tema que envolve, de certa forma, muito medo, muito ego, é super delicado, né? E aí
nas empresas em que isso predomina, né? Isso, quero dizer, a falta de feedback, mas você começa a ver as consequências, né? Assim, realmente baixa performance, aquela coisa, cada um cuida do seu, não é colaborativo. Construir uma cultura de feedback é um dos negócios mais difíceis que tem, mas é possível, é bem possível e, como sempre, como quase tudo, começa com a liderança, não tem jeito. Se a liderança Competição, não né? dá o exemplo... exatamente. Pra eu ser melhor, eu tenho que falar um pouco mais de mal do meu coleguinha. Usando de maneira duvidosa a ferramenta, né? Mas, Aninha, eu vou entrar numa polêmica aqui, pode? Bora. Eu tô entendendo que você, inclusive isso tá escrito no seu LinkedIn, então eu posso perguntar mesmo? Não olho isso tem um tempo, vamos lá. Que no fim das contas você faz um trabalho de coach, certo? Não conta pra ninguém, não. Pô, aí duas Puxado, coisas, né? Pra gente trocar ideia, assim, desmistificar talvez ali algumas coisas. Primeiro, o que você considera ser coach e o que realmente um coach faz? Legal. Porra, é bom ter a oportunidade de falar isso, cara, porque hoje até eu faço piada, né, com isso. Mas a grande verdade, cara, é que é uma pena, assim. Eu lamento muito pelo que virou, porque eu já posso garantir que não é o que está aí super disseminado na internet, né? Na verdade, o coaching é uma ferramenta. É uma ferramenta. Então, hoje eu trabalho, vou tentar dar exemplos bem concretos para que quem está ouvindo aí possa entender. E se quiser seguir fazendo piada, tá tudo certo. Mas é importante a gente entender o que era de verdade antes de virar o que virou, né? E que todo mundo ficou se intitulando coach. Eu trabalho hoje, por exemplo, com alguns clientes individuais, processos individuais. A gente falou muito até agora de treinamento, né? Treinamento envolve um grupo. Então, eu vou numa empresa e eu trabalho com uma equipe ou um nível da empresa, um nível de coordenadores, um nível de gerentes. O processo de coaching ou de mentoria, ele pode ser individual. Então, hoje eu atendo algumas pessoas de maneira individual. E o objetivo desse processo, ele é 90%, 99% o desenvolvimento de alguma habilidade que essa pessoa sente falta ou que muitas vezes a empresa patrocina o processo dela de coaching. Então, tem um cliente meu que me contrata para casos pontuais de pessoas que eles querem promover. Não é nem quando a pessoa está ali, né? A pessoa tem que melhorar a performance. Às vezes a pessoa tem uma excelente performance, mas quer ir para um próximo nível, mas ainda precisa evoluir em alguma competência. Nesse caso, um trabalho de mentoria e coaching é super efetivo. Então, e aí qual que é a diferença de uma mentoria e de um coaching? Na mentoria, eu vou dar mais direcionamentos. Eu vou usar da minha experiência e muitas vezes eu falo para aquela pessoa o que ela tem que fazer. Eu dou a resposta para ela. Então, ela vai chegar com uma dúvida, com uma questão, e eu vou falar para ela, vai por aqui, vai por lá, vai por esse caminho, não faz isso. Uso a minha experiência para passar um conhecimento. O coaching, nada mais é do que eu ajudar essa pessoa, por ela mesma, a chegar na resposta do que ela precisa fazer. Você pode concordar que muitas vezes vai ser muito eficiente. É um pouco do que a gente faz em sala de aula com os alunos. Eu ajudo ele a pensar e ajudo ele a chegar naquela solução. Não dou a resposta pronta. Isso é o coaching. É eu conseguir ter a habilidade de te fazer boas perguntas, investigar o porquê que você está se comportando de uma forma, para que você entenda quais são os ganhos, as perdas, as consequências, e você também vai chegar no que você tem que fazer em troca disso. Então, basicamente, né, eu trabalho os dois ao mesmo tempo. Né? Estou numa sessão, em alguns momentos eu vou ser mentora, mas em alguns momentos eu não vou dar resposta. E aí eu vou usar o coaching enquanto ferramenta. É basicamente Até porque isso. você tá trabalhando ali com pessoas de áreas diferentes
que não necessariamente você conhece, né, profundamente ali. Exatamente. Então, essa é a mágica do trabalho, né? Num bom processo de coaching, a verdade é que eu não preciso entender nada do que você faz tecnicamente, porque eu não sou sua mentora. Eu não vou criticar o seu trabalho técnico, mas eu vou te ajudar a desenvolver habilidades comportamentais. Então, só que aí virou bagunça, né? Porque justamente por isso, como eu não preciso ter habilidade técnica, não preciso de um curso superior, posso pagar uma escola e já ganho o título. O que veio acontecendo nos últimos 10, 15 anos, acho que 10 anos, é que entrou um mar de gente despreparada, sem nenhuma responsabilidade, porque é um trabalho muito sério, uma boa sessão de coaching. Uma coisa que eu tenho que ficar atenta, e tendo mais de 12 anos de experiência nisso, por exemplo, é não entrar num lugar terapêutico com a pessoa, porque eu não sou psicóloga. E muitas sessões de coaching, elas podem ficar numa linha tênue, inclusive, de uma terapia. Uma profissional responsável não entra nisso, né? Eu tenho um objetivo, eu ajudo o meu cliente a chegar nele, fazendo boas perguntas e fazendo com que ele conclua qual é o melhor caminho, né? Quando eu posso ser mentora, aí sim eu dou algum direcionamento, trago ferramentas, como se eu estivesse dando um treinamento para aquela pessoa. Então são duas ferramentas que andam de mãos dadas, coaching e mentoria. Mas não conta pra muita gente, não, que eu tenho que explicar demais, nem sempre eu vou ter tempo de explicar. Acho que eu vou tirar do meu LinkedIn. Pô, é porque realmente, né, ficou um negócio assim que o pessoal começou a zoar demais, né? Fala, não, tá vindo aí com papinho de coach. Que o pessoal fala bastante. Virou, assim, sinônimo de coisas motivacionais, autoajuda. Aí coach físico, coach quântico. Coach nutricional, coach de estilo. Aí virou várzea, né? Aí... até porque tem muito do... Nos Estados Unidos eles têm esse termo e, assim, pelo menos me parece que não tem essa zoeira lá, porque eles entendem que realmente é um negócio sério e que é feito de forma séria mesmo, né? Até técnico de basquete, futebol, é chamado de coach. É chamado de coach, Mas, Gus, assim, a verdade é que, putz, você perguntar para alguém que fez um bom processo, fez um processo com um profissional sério, cara, conversa com essas pessoas, é fantástico. Eu já fiz como cliente, né, coaching, que a gente chama, pelo menos 3 vezes para objetivos diferentes. Eu faço terapia, uma coisa, outra coisa, mas eu já usei o coaching enquanto ferramenta para me ajudar a destravar algumas coisas ou a ter um caminho mais claro para buscar alguns objetivos. E é super eficiente. Se você tiver uma boa pessoa do outro lado, assim como qualquer profissão, cara, vai ter gente que vai querer passar a perna, vai querer vender sonho, e tem gente ali dedicada, estudiosa, a realmente fazer alguma diferença ali na vida de outra pessoa, né? Então, acho que isso vale para qualquer profissão. Hoje a gente tem visto um movimento maior, isso é muito bom, de pessoas buscando terapia. Então, até pouco tempo era visto como um negócio, não, pô, eu não sou maluco, cara, pra poder ir em psicólogo e tal. Aí quando começam a se falar muito disso, de pessoas irem incentivando outras a fazer e tal, você vai desmistificando isso, vai vendo que realmente é importante e tal, não tem nada a ver com você ser maluco. Tomara que o coach vá para essa linha também, o pessoal vá fazendo com bons profissionais e cada vez mais melhore esse cenário também, porque, pô, para soft skills é excelente, né? Exatamente. Você trabalhar de maneira mais focada num objetivo só pode trazer ganhos. Eu torço, mas talvez eu não seja tão otimista. Eu acho que ainda vai ficar aí nessa várzea por um tempo, porque infelizmente, eu acho que talvez você já tenha visto até em outros mercados, né, Gus? Infelizmente, os ruins acabam inibindo os bons, né? Então, eu vou falar um negócio aqui que a gente já até conversou lá atrás, tem bastante tempo, mas eu tenho bastante dificuldade hoje de falar do meu trabalho e publicar, por exemplo, com mais frequência, porque
eu sei que essa minha área ela ficou tão manchada, né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano, tem tanta gente que acha que sabe o que está fazendo e que se divulga como coach e seja lá o que for, que eu vejo isso em outros mercados também. Eu acho que as pessoas boas elas ficam até inibidas, assim, porque elas não querem se misturar nesse mar de gente prometendo fórmula mágica, né? Então, por isso é que eu não sou tão otimista. Eu acho que dá sempre para achar os bons, mas eu acho que eles vão se perdendo um pouco ali no mar de gente que não sabe o que está falando e que tem opinião sobre tudo, né? Mas que bom que existem pessoas que sabem que isso é importante, empresas que sabem que isso é importante, aí meio que também coloca lá de forma obrigatória, né, para um grupo, ó, não interessa se você acha que não, você vai fazer e acabou. É isso aí. E é Aí bom, entra o seu trabalho, né? né? É bom a pessoa ter um. Eu ouço bastante isso, às vezes, no final dos treinamentos, dos cursos, assim, alguma coisa do tipo, pô, eu tinha uma outra imagem disso, né? Ah, eu tinha um pouco de preconceito contra isso que eu estava falando, mas agora eu acho que é importante, agora eu aprendi. É isso, a gente vai fazendo o trabalho de limpar as cagadas de quem vai Achei que eu ia sujando. ficar gritando aqui o tempo inteiro. Bate no peito aí, Gus. Arma a postura. É, complicado. Tanto esses dias eu vi, tanto tá dando certo o seu trabalho e tem demanda, eu achei muito doido. Você foi parar no México. Foi fazer um treinamento de liderança lá no México. Aí eu fiquei com curiosidade, Aninha. Tipo, tem alguma diferença do que você já está acostumado a fazer para a empresa brasileira? Pegar um público gringo, sei lá, ou não? É liderança em qualquer buraco, né? Qualquer buraco, Gus. Essa, na verdade, foi uma das minhas, talvez uma das grandes conclusões assim que eu senti na pele, né? Trabalhar com públicos de outro país, e essa turma especificamente foi bem especial porque, apesar de ter sido no México, o público ali eram lideranças de toda a América Latina. Então tinha brasileiro, chileno, argentino, peruano, colombiano, mexicano, e as dificuldades são muito parecidas. Né? Claro, ali a gente estava com o público latino, então vamos fazer um recorte aí América Latina. Você vai ter perfis ali de liderança muito semelhantes, né, aos brasileiros, uma certa dificuldade em ter uma comunicação mais direta, né, uma característica bem latina, um jeito mais amigável de fazer a liderança, que tem, né, as suas dificuldades. Mas foi do caralho, cara. Foi, além da experiência de conseguir conduzir isso no outro idioma ali, foi legal concluir que no final, cara, é tudo ser humano e precisa de desenvolvimento, parar ali um tempo, aprender novas ferramentas, praticar, treinar. Então foi bem legal, uma das grandes experiências assim que eu tive. E assim, nesses treinamentos, normalmente, aí eu vou querer saber um pouquinho de como é que você faz. Normalmente você tem algumas dinâmicas, né? Então, pô, você tá falando de liderança, comunicação, sei lá, você tem ali, normalmente, né? Você tem uma parte teórica, você apresenta e tal. Depois o pessoal vai fazer algo prático. E aí é onde a gente se incomoda, Ninho. Fala assim, não, pô, eu tava tão bem aqui no meu lugar aqui, ó, só assistindo e tal, entendeu? Aí agora eu vou precisar fazer a minha parte e tal. Pô, aí dá aquela preguiça, né? Você faz dinâmicas assim e você sente essa barreira assim de falar assim, não precisa não. Tava bom enquanto eu tava só anotando, né? Tirando foto do slide. Tava tão bom aqui sentado na minha cadeira 3 horas sem levantar, né? Até parece. Gus, eu diria que acho que primeiro, né? Esse é um ponto que, pelo menos nos treinamentos que eu dou, eu já alinho na largada, assim. Eu não gosto, não precisa ter surpresa. Falo, galera, é o seguinte. Legal. Cara, nós não vamos ficar aqui só vendo slide e só transmitindo conhecimento, porque senão você podia ter ficado na sua casa. Eu tenho certeza que no YouTube você pode achar coisa
melhor do que eu vou falar aqui. Sem sacanagem, você pode botar os grandes filósofos da humanidade e ouvir o que eles têm a dizer. Você pode pegar o que eu estou falando, pegar o livro que eu estou usando como referência e escutar esse livro. Então, a grande sacada de dedicar um tempo para isso, né, principalmente num presencial, é fazer aquilo que eu não conseguiria fazer sozinho na minha casa, né? E é praticar. Então, os meus treinamentos, eles são bem práticos, bem práticos. Quem ali não está muito disposto ou disposta já arruma um jeito de ter uma dor de barriga e ir embora, mas nunca aconteceu. Eu já aviso para não ter surpresa. Famoso levar a avó no jiu-jitsu. A vovó tem que ir lá para troca de faixa, né? Alguma coisa assim. Mas não acontece muito não, assim. Essa preguiça que bate é uma certa resistência a praticar, porque é nessa hora que a gente tem medo. Porque enquanto eu estou sentada anotando, eu entendo a importância do feedback, por exemplo. Eu entendi o que é a comunicação não violenta. Não é difícil entender a teoria. Mas na hora que eu peço para levantar, achar uma dupla, praticar, ou que eu proponho um jogo, e tem coisas divertidíssimas, assim, né? Tem caídas de ficha que não vão acontecer sentada com a bunda na cadeira e anotando. Tem caída de ficha que o cara tem que ir lá, a moça tem que ir lá errar e falar, caramba, é isso que eu faço lá no dia a dia. É por isso que eu tô errando. E aí sentar depois de uma dinâmica, de uma atividade e pensar no que aconteceu, cara, não tem nada mais poderoso do que isso. Assim, você ter uma... Né, as pessoas chamam de dinâmica, eu gosto de chamar de... É um nome bonito, né? É uma atividade de simulação organizacional. Um treinamento foda, ele leva para a sala de aula situações que acontecem no dia a dia, porque é aí que a gente aprende, né? Você fala, caramba, é exatamente isso que eu faço lá no meu dia a dia. E aí você pode olhar para aquele seu comportamento de uma outra forma, porque você foi induzido a fazer aquilo. Agora com mais ferramenta, agora com outro jeito de pensar. Então, é como eu gosto de trabalhar, assim. Se for para sentar e ver conteúdo, cara, eu tenho certeza que existem formas de fazer mais inteligente, né? Assíncrono mesmo, assíncrono, no seu tempo, pausando. Você tem uma conversa com alguém antes da empresa, assim, tipo, para pegar uns insights, umas paradas, para colocar no contexto daquele time ali e tal? Total. Até nascer o treinamento, muita coisa acontece, né? Geralmente, ele é encomendado ou demandado por alguém da própria área, então, uma liderança da própria área, que vai demandar isso para uma equipe de RH. O RH vai buscar fornecedores, vai buscar quem pode fazer esse serviço. A gente vai ter no mínimo 2, 3 conversas para alinhar o que é, a proposta vai, a proposta vem, fechou. Aí a gente vai fazer uma reunião de briefing, né? O que essa empresa precisa, eu vou ouvir algumas pessoas para entender melhor e desenhar o projeto mais próximo possível de atender aquela necessidade, ver o que cabe, né? Às vezes as pessoas querem resolver todos os problemas daquela empresa em 8 horas. Então, qual que é o foco? Qual que é o principal problema? Qual que é o comportamento que vocês esperam que a galera mude depois desse treinamento? Então, eu vou lá fazer coaching com RH, ou seja, fazer boas perguntas para conseguir extrair o que é o principal. Aí eu monto esse treinamento com uma saladona, um mix de conteúdo, atividade, reflexão individual. Nem tudo também a gente vai aprender com troca, momento para a pessoa sentar e pensar, fazer plano de ação e se aproximar ali de uma mudança de comportamento. Eu até acho que isso contribui até para... Pô, você nunca vai fazer um treinamento igual na vida. Se você for fazer em empresas, cada um tem ali... Claro que eu acho que pode ter ali uma linha igual, mas, pô, é personalizado. Isso que é muito legal. E essa é uma vantagem, assim, de ser hoje, por exemplo, uma profissional autônoma, ter minha própria consultoria e ser de certa forma, uma consultoria boutique, né? Eu não sou e nem quero ser gigante a ponto de ter, por exemplo, treinamentos de prateleira, né? Que é você
prateleira. Eu pego ali, entrego aquele tema e só vou mudando a linguagem, mas o tema é o mesmo. Acho que hoje eu consigo ter essa vantagem de customizar ao máximo ali, mudar a linguagem, mudar os exemplos e falar com bastante gente da empresa antes de dar o treinamento para fazer um negócio muito sob medida e ser o mais efetivo possível. Por isso que o presencial é tão essencial nesse caso, né? Ou ao vivo ali e tal. Porque se você grava isso e fala assim, já tá gravado, é isso aí, só vai lá, assiste, consome, aí você não tem essa vantagem, né? Fica bem mais impessoal, realmente. E fora a limitação de atividades, né? Você pode fazer uma troca, uma breakout room, mas tem cada dinâmica legal no presencial que aí não dá para reproduzir no online. Eu gosto de dinâmica não, simulação do organizacional. Boa! Boa. Eu acho legal quando começa a dar briga. Acontece. Aí é onde chega no mais alto nível de simulação. Isso, exatamente. Fofoca, briga, picuinha. Acontece nas melhores empresas. Aí fica legal. Mas aqui, Anny, tem uma outra história aqui também que eu queria saber. Polêmico ou não? Não sei, pode ser que seja. Ixi. Aí nós vamos descobrir. Vamos descobrir, vai lá. Lança braba. Um lado obscuro, talvez, da sua carreira, que você já em algum momento trabalhou junto com o Casimiro. Aí eu queria saber que história é essa. Casimiro Miguel. É mais do que trabalhar com o Cazé. Eu contratei o Cazé. Estava que lá. Isso? Eu não sei porque eu não coloquei isso na minha bio do LinkedIn, né? Assim, devia apagar tudo e colocar só isso. Não tem muito o que dizer, né? Eu dei emprego pro Casimiro. Dei emprego lá pro menino. Não, mas sem sacanagem. Eu acho que eu nunca falei isso porque o que surgiu de pai e mãe do Casimiro depois que ele estourou é brincadeira, Nossa. Né? Assim, todo mundo que eu conheço ali do esporte interativo fez parte de alguma forma, mas eu entendo também, é legal pra caramba falar que, caramba, eu tava lá com o Cazé, sabe? Era só o Casimiro e hoje é o Casimiro. Quer ter um amigo famoso. Um amigo famoso, caramba, muito famoso, assim, e essa história é bem legal, assim, e eu tenho uma desvantagem na vida que eu tenho uma memória muito ruim, mas assim, eu lembro bastante do dia, eu lembro, na verdade, eu lembro de ver o currículo do Casimiro no vagas.com, pegar, selecionar, imprimir, aí marquei a entrevista e cara, a entrevista, eu lembro que ele morava perto, ele morava em Botafogo, então, sei lá, acho que eu marquei super em cima da hora, tipo, vem cá amanhã, que era um desespero danado, o esporte interativo crescia muito, muito mais do que eu conseguia contratar gente, eu fiquei muito tempo sozinha. Foi no esporte interativo, no foi canal. Foi no esporte interativo, no canal. Você fazia parte do RH? Eu fazia o RH do esporte interativo. Assim, recrutamento e seleção na veia, botando gente pra dentro, porque tava crescendo muito, 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 muito. E na época, cara, chegou assim pra mim, precisamos de ajuda aqui no Twitter do esporte interativo. Precisamos contratar mais uma pessoa pra fazer. Eu ia lá, entendia o perfil e eu tinha facilidade, porque eu sou de comunicação, eu sou jornalista por formação, então eu conseguia contratar bem as pessoas, eu entendia o que elas tinham que fazer, que parece que é o básico do recrutamento, mas muita gente não entende. Aí fica passando gente para gestão entrevistar que não tem nada a ver. Então, eu acho que rapidamente eu consegui entender o perfil. E aí chegou lá o Cazé, e aí essa parte eu lembro muito bem. Foi impossível falar na entrevista com o Casimiro. Assim, se eu fiz 3 perguntas, foi muito. Ele falava pra caralho. Ele não parava de falar. Ele falou pra caceta. Só que ele falou bem. Não é que ele só falou muito, ele falou bem. Ele me contou do que ele fazia, do que ele gostava. E aí, ele fez uma live exclusiva para você. Ele fez uma live para mim. E ele tinha um perfil já
conhecido, relativamente conhecido no Twitter, que era o Renato Roots, que falava do Vasco. Então, assim, beleza, né? E aí, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de soft skills, porque, poxa, o Cazé ia entrar como estagiário, né? E isso é até uma parada legal para a galera aqui que está ouvindo, galera de tecnologia. Cara, você não precisa ser o profissional perfeito, né? Não existe entrevista perfeita. Agora, ele demonstrou uma boa comunicação. Com certeza, escuta ativa era um ponto que ele ia ter que desenvolver em algum momento da carreira. Mas ele tinha uma comunicação muito boa, eu estava engajadíssima na entrevista com ele. Oh, fala aí que tá interessante. E larguei a mão de fazer pergunta também. E ele tinha tudo a ver com a vaga. Pô, ele tinha um perfil no Twitter, já sabia fazer. E aí eu lembro, como se fosse ontem, assim, de pedir para ele esperar, que eu já queria que ele prosseguisse no processo. Aí subi, e aí eu lembro, na hora que eu falei, ó, o moleque que faz o Renato Roots tá aí. Na hora todo mundo já regalou o olho, porque todo mundo conhecia muito de esporte. Falou, pô, não acredito, vamos descer para entrevistar. E aí foi descendo um por um, e aí todo mundo assim, pô, muito bom, né? Mas aí, deixou tu falar? Eu falei, não. E você também não. Mas bota pra dentro, que tinha muita cara do esporte interativo na época, assim, muito dinâmico, doido com esporte, e era a cara do Twitter, tanto que ele ficou lá um tempão, e aí é história, mas o Casimiro é fenômeno desde muito cedo. E aí, beleza, você contratou ele, e depois, assim, como é que foi os primeiros... Tem mais... Joga uma informação aí quente pra gente, Aninha. Cara, Qual o que é que eu o posso rolê, falar cara? do Cazé? É que, pô, teu era RH, né, assim, e ele tava lá já na área e trabalhou bastante com Twitter, e é difícil falar, porque por muito tempo ele era só, assim, ele era o Casemiro, um moleque maneiro, engraçado, sempre foi muito engraçado. Então eu lembro que eu chegava na redação, assim, e sempre tinha um bolinho em volta do Cazé, porque ele estava contando alguma história engraçada, porque ele estava falando alguma besteira e ele sempre gostou disso, né? Não sei o quanto ele sabia que isso né, o quanto ele ia conseguir potencializar isso, mas todo mundo gostava de ouvir o que ele tinha que falar. Mas isso já tem bastante tempo. O Casimiro era um menino, né? Assim, virando adulto. Então, eu lembro que eu ficava cobrando o gestor. Às vezes ele tinha que ir no RH fazer alguma coisa burocrática. Ele odiava ir, sabe? Pô, fala pro Casemiro, ele tem que passar aqui para assinar, sei lá, tipo, férias. Ficava uma semana tentando achar o Casemiro. E tinha uns horários super esquisitos também, porque trabalhar em empresa de mídia, você trabalha por turno, né? Então, nem sempre eu encontrava as pessoas. Mas, cara, é muito doido ver onde ele chegou hoje, porque eu olho para trás e vejo que faz muito sentido realmente ele ser quem ele é, porque ele sempre foi pé no chão, humilde, gente boa, engraçado, esse jeito dele putz, é difícil falar depois que o cara já ficou muito milionário, né? Mas ele sempre pareceu não precisar de muito, assim, né? De não gostar de muito luxo, de muita firula nas coisas. E eu tenho... Dá pra falar que ele é mais um exemplo daquilo que, pô, não é sorte, né, meu? O cara tinha algumas habilidades ali específicas que precisavam e que fazem diferença, e ele teve uma oportunidade ali pra começar a aparecer e tal, e foi embora, né? É isso. E ele já fazia muito bem o que ele fazia quando ele não era sozinho, digamos assim. Depois ele se juntou lá com Certezas, que era outro doido lá que a gente Sim. botou pra dentro também. No de sola, né? Aí criaram de sola, faziam as esquetes. E, puta, é muito louco ver onde chegou tudo isso, mas ao mesmo tempo é muito legal. Eu bato palma, assim, pros dois e exige muita coragem. Depois que você vira, assim, né? Eu, depois que virei autônoma, eu vejo quem tem essa coragem de botar a cara, de fazer quando ninguém tá vendo, fazer quando você tem 3 acessos, ligar a câmera, falar pra ninguém. Pô, todo mundo um dia falou pra ninguém, sabe? Assim, então... Eu acho do caralho, acho super merecido e torço muito, assim, para que eles sigam estourando e várias outras pessoas também que
que eu vi lá e que hoje estão tentando também. É isso, cara. Acho que para quem faz bem feito, com verdade, com caráter, sempre tem estrada longa, assim. E você tem mais alguma outra história dessa época, assim, de algum bastidor interessante, assim, por exemplo? Você tava assim, como quem não quer nada, você pega um elevador, tem uma pessoa específica ali dentro e tal. Eu tenho exatamente essa história de pegar o elevador com uma pessoa específica e perder a voz e ficar branca e não conseguir trabalhar, que era simplesmente o senhor Arthur Coimbra, o Zico, né? E o Gus me conhece, sabe que eu sou bastante Flamengo. E na época o canal contratou o Zico para ser comentarista, né? Então ele circulava assim pelos corredores do saudoso esporte interativo. Então, Foi colega de trabalho de Zico. Colega de trabalho, tinha o nome dele lá na folha de pagamento. E essa é uma merda de CRH, né, Gus? Você quer que eu jogue no ventilador? Eu vou jogar. Para quem tá ouvindo, se você conhece alguém que é RH ou, né, já se relacionou aí com alguém que é RH, cara, tem uma coisa muito ruim sobre nós que é a gente sabe o salário da empresa toda e é uma merda saber quanto todo mundo ganha, cara. É muito ruim, assim. Eu queria desver tudo que eu via todo dia, porque essa informação, acredite se quiser, ela não traz nenhum benefício. Tá? Não posso falar muito sobre isso, não, mas é muito triste você ver o salário das pessoas. É melhor morrer sem saber. Aí, ó, talvez aí uma das razões de você ter evoluído a sua inteligência emocional ali. Tá aí, Gus, tá aí. Exatamente. Exatamente. O RH... E tem aquela coceirinha, assim, de dar uma contada ou não? Coçou, né? Coçava, mas... Não, eu não falava, não, cara. Era só assim, você vê alguém grandona, assim, com uma incompetência surreal e você vê o salário, você só baixa a cabeça e fala, você aprende desde cedo no RH que o mundo não é justo, né? Você olha assim e fala, o mundo não é justo. A gente briga ali um pouco para que seja um pouco mais justo dentro do RH, mas o RH, cara, ele é demonizado nas empresas. Se as pessoas souberem, o RH geralmente não tem Passar alçada. o RH é algo ruim. Exatamente. O RH não tem alçada para tomar muita decisão, assim. Hoje isso está mudando, tem RH super estratégico, mas na época eu lembro que a galera achava que eu tinha um poder que eu nunca tive, assim, tipo, sair dando aumento para as pessoas, ou demitir as pessoas, né? Amigo, você está confundindo RH com liderança, né? Quem te dá aumento é seu chefe, quem te demite é seu chefe. Eu só faço a coisa acontecer aqui, mas isso era meio obscuro, realmente. Mas o legal é que esse monte de histórias e coisas que vão aparecendo, você falou aí que você fez jornalismo, você vai passando por uma porção de coisas, eu acho que tudo isso, trabalhou em RH e tal, te deu uma bagagem muito top para hoje você ter as habilidades que você tem e fazer a qualidade do seu trabalho da qualidade que ele tem, né? Não é assim, eu acordei e falei, eu vou lá, eu vou fazer um curso de coach e pronto. E é muito doido, né, Gus? Porque quando a gente está vivendo ali a experiência, a gente não sabe, né, que a gente está desenhando esse futuro, né? Então, na hora, muitas vezes é só aperto, gritaria e loucura misturado com doideira, assim. O RH do Assim, esporte interativo. Que eu tô aqui, Deus, né? Por que eu tô fazendo isso, cara? Que aperto, trabalhava pra caceta, assim, muitas horas, um trabalho que não tinha fim. Só que, e olha que louco, né? Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu tava no RH era sentar muitas vezes com as lideranças ou até com os funcionários e ouvir e ajudar a resolver problema, fazer pergunta, ajudar a pessoa a pensar de um outro jeito. Eu nem sabia que o nome disso era coaching, mentoria, mas eu já gostava de fazer. Essa habilidade ela já foi nascendo em mim.
Inteligência emocional, é o que você falou, cara, você tem que lidar com um nível de pressão absurdo, você tem que lidar com informação sensível, sigilosa. Tem um capítulo nessa história aí que é horroroso de lembrar, assim, que foi quando... tem muita história boa, bonita, Casimiro, Zico, as viagens, né, as coberturas, mas teve o canal quando foi descontinuado também, né? Veio as aquisições, as compras e as decisões de negócio, e quando nem se falava em layoff, eu nem sabia o que era layoff, e a gente nem chamou assim nessa época, porque de verdade eu nem conhecia esse termo, e a gente precisou descontinuar o canal, assim, ia mandar um monte de gente embora, um negócio horroroso, tenho calafrio de lembrar desse dia, e eu precisei passar por isso no RH, e assim, Nossa. eu sei que tem gente que de certa forma olhou ali para mim, olhou para o RH e achou que de certa forma a gente tivesse envolvido nessa decisão, sabe? Ninguém enxerga o RH como funcionário em alguns momentos, né? Eu falei, cara, É o povo sem coração. é pior, porque eu tô passando pelo que você está passando, porque eu também sou funcionária, só que eu ainda tenho que organizar a bagaça. Então eu tenho que fechar o hotel onde as demissões vão acontecer. Eu tenho que ficar vendo uma lista que, pô, por mim não tinha ninguém nela, mas tem que ter. Eu tenho que organizar o treinamento para os gestores que vão ter que aprender a fazer uma demissão. Tá maluco, é muito pesado. Tanto que foi a partir daí que eu saí, assim. Eu fiquei mais alguns meses depois disso e depois já perdeu o sentido. Aí eu já estava bem querendo trabalhar com treinamento, sim. Aí fiz a transição de carreira, saí do esporte interativo, me mudei para São Paulo. Aí aqui eu comecei a entrar mais na área de treinamento e desenvolvimento em consultoria. Então tudo tem um porquê também, né? Essa coisa vai encaixando e faz sentido depois. Mas nem tudo são flores. Mas, no final das contas, essa junção de experiências boas e ruins é o que fez você se tornar quem você é hoje. Ter lá, né, igual no começo da conversa, né, algumas mãos de anos de experiência. É isso. Aí você vai lembrando e fala, por isso que eu desenvolvi. E é isso, né? Acho que agora até, não me contradizendo, mas trazendo uma visão diferente, claro que treinamento ajuda, né? Um bom processo de mentoria, de coaching, tudo isso ajuda o nosso desenvolvimento, mas nada como a experiência, nada como você também ir vivendo, mas não vivendo por viver. Acho que é muito importante parar e entender os aprendizados que as situações da sua vida te trouxeram, né? Então, quando eu olho aí para essa época, eu consigo ver claramente as coisas que eu aprendi, as coisas que eu errei e eu não quero fazer de novo. E acho que esse processo de autoanálise e autoconhecimento, acho que é a grande competência comportamental que tem, né? Se cada um tiver essa curiosidade, essa vontade de ser melhor e se investigar, por que eu fiz isso? Por que eu falei de tal forma? O que me incomodou? Putz, isso já é muita coisa e abre portas para várias outras competências comportamentais, né? Demais. Até porque desenvolvimento humano, você também vai se desenvolvendo e isso é habilidade infinita, né? Não tem fim nenhum. Aninha, pra gente ir pro final aqui do nosso papo, o Etebilu, ele disse quando ele veio à Terra para a gente buscar conhecimento. Como que você busca o conhecimento no seu dia a dia para se aprimorar, conhecer um pouco mais as coisas, evoluir um pouco mais? É engraçado essa frase, porque esses dias eu vi não sei se era uma frase ou um meme, mas assim, cara, é bom buscar conhecimento, mas não muito, porque senão você vai ficar muito triste. Por Quanto exemplo, um mais... salário de funcionários. Exatamente. Para que eu vou querer ter o conhecimento do salário das pessoas? Não me trouxe benefício, né? Grandes poderes e grandes responsabilidades. Um conhecimento, ele bota luz em muita coisa e você tem que estar preparado para encarar, né? Assim, eu realmente acredito que a ignorância muitas vezes é um prêmio, né? É uma bênção.
Mas falando de conhecimento, cara, eu sou de tudo um pouco, Gus. Eu tenho ouvido muito podcast, e eu tento não só ficar bitolada no meu mundo de liderança e soft skills. Eu gosto muito de podcast que tem entrevista, conversa, porque aí eu levo esse olhar justamente de soft skills, mas para a experiência das outras pessoas. Eu tento aprender com a experiência de outras pessoas, então eu adoro entrevista, e de tudo quanto é tipo, desde canais um pouco mais científicos que vão entrevistar acadêmicos até um podpar da vida e ver lá as resenhas, ver umas histórias mais leves, assim, mas cheias de riqueza. Eu acho que conseguir aprender com outras pessoas é uma boa dica, assim. E aí leio, gostaria de ler mais, mas, putz, depois de um treinamento, a última coisa que eu quero fazer é ler livro. Já estimulo muito o meu mental dando os treinamentos, então eu tenho preferido fontes, às vezes, um pouco mais audiovisuais, assim, né, de YouTube, Na hora que você está criando o seu podcast. treinamento, você já está estudando, né? De Total, certa forma. total. O estudo, ele está muito misturado ao meu trabalho. Então, eu te diria até que muitas vezes eu tenho que buscar estímulos que não são a busca pelo conhecimento. Assim, é até mais de oscilar e fazer alguma outra coisa que me distraia, porque senão eu fico completamente bitolada a essa busca de conhecimento para transformar em treinamento, para falar com as pessoas, etc. E eu termino aqui com um bate-bola. E Meu aí eu sonho era falo algumas participar. coisas aqui. Tô animada, vou até beber uma água. Sempre quis. E aí tem que responder na lata, viu, Aninha? Sem ficar pensando demais, tá bom? Tem Tá bom. coragem? Eu tenho coragem. Espero que eu não trave. Então vamos lá. Líder ou chefe? Líder. Barra da Tijuca ou Santo Amaro? Barra da Tijuca. Aí, ó. Pra poder colocar um pouco mais de lenha na fogueira. Rio de Janeiro e São Paulo. Coach raiz ou coach Nutella? Coach raiz. Tá maluco. Sem bater no peito. Hard skills ou soft skills? Se eu falar as duas, você vai me. Isso configura como acima do muro. Então, soft skills, eu puxo a sardinha pro meu lado. Hard skills é super valorizada. Vem pra soft skills e se diferencie. Tá maluco. Português ou espanhol? Espanhol. Espanhol é do caralho. É mesmo? Mas assim, veio da onde? Agora eu fiquei curioso. O Cara, eu espanhol na sua vida. sempre gostei de espanhol. Eu sempre achei o idioma muito legal. Aí eu tive a oportunidade de fazer um trabalho voluntário no Chile. Aí eu já Ah, que pratiquei legal. um pouco. Isso tem isso, 2010, eu estava na faculdade. E aí eu voltei, eu lembro muito disso, assim. Eu amei reggaeton na época. Eu falei, cara, que Nossa. até entender as letras e descobrir que é, pô, pior que o funk, assim. Então eu aprendi espanhol do pior jeito possível. Eu voltei com um pendrive, assim, com mais de 100 músicas e eu escutava direto, porque tinha uma memória afetiva, me lembrava do intercâmbio. Comecei a acostumar meu ouvido, segui ouvindo e estudei um pouquinho, cheguei a fazer umas aulas, tirei um certificado, até agora na vida adulta conhecer a Nath, que é colombiana. Então, praticar em casa. Quem quer aprender um novo idioma e aí tá na pista, tá solteiro, cara, não perde tempo. Procura um mozão que fala o idioma que você quer desenvolver, que não tem nada melhor. Você só não pode contar isso pra pessoa, né? Porque senão pode caracterizar um relacionamento de interesse. Ou ela pode te contar também ela aprende o teu português, você aprende o espanhol e tá tudo certo. Verdade. Mas aí o espanhol tá voando, tá voando. Casimiro ou Gaulês? Casimiro. Sempre tinha casé. Flamengo ou Corinthians? Mengão.
Essa tá até fácil, Gus. Achei que você fosse me apertar. Tá tranquilo? Não, é porque o negócio do coach, ele seria o ápice aqui da polêmica, entendeu? Não pelo assunto em si, mas pelo enredo, né? Ao redor disso tudo e tal. O negócio do coaching é complicado, cara. Mas eu tenho... O bom trabalho, ele se paga, Gus. Então eu fico na minha... tenho muita convicção e confiança do trabalho que eu faço, apesar do título que ele me deu, né? Apesar do título de coach. Tem que ter um pouco de fé na humanidade. Né? Aninha, agora para fechar mesmo, algumas palavrinhas finais. E por que a pessoa que está nos ouvindo neste momento não deveria ser coach? Caraca, agora eu travei. Aqui você fez uma propaganda e tal, mostrou um monte de coisa legal. Papapá. Não, então eu respondo. Pra falar que negócio assim que a pessoa vai desistir. Por que você não deveria ser um coach, cara? Porque não é para qualquer pessoa. Porque não, vou te dar uma resposta. Porque para você. Mas não é só acreditar, Ni? Não é só acreditar. Para você fazer bem feito, olha só, já é muito difícil a gente dar conta do nosso próprio desenvolvimento. Então, as pessoas que se atrevem a apoiar outras pessoas nos seus processos de desenvolvimento exige muito estudo, muita preparação, muita responsabilidade. É muito mais do que acreditar ou gostar disso. Eu acredito que é um dos trabalhos mais sérios que tem. Você está mexendo com a vida de outras pessoas. Então, se você não é extremamente aficionado por isso, e eu diria até, se você não tem isso como propósito da sua vida, não faça. Não faça porque não é fácil. Não é fácil. Mas é gostoso. Eu saiu bem. Boa. E Aninha, pra galera aí que quer seguir você em redes sociais, ou onde que o pessoal encontra você? Fala aí as suas redes profissionais, o que você quiser. Por enquanto, você me encontra no LinkedIn, Ana Macalcher. Você me encontra também no Instagram, Ana Macalcher também, @AnaMacalcher. E é isso aí, Gus. Eu vou, em 2024, eu vou contratar um coach para me ajudar a isso. Vou ver se alguém me ajuda a movimentar mais as minhas redes, postar mais, divulgar um pouco mais. Porque é isso, né? Como a gente falou nesse papo, acho que os bons profissionais precisam encorajar e aparecer também num mar de gente que não sabe o que fala, né? Então, sem arrogância, mas acho que eu gosto muito do que eu faço, estudo bastante, tenho bastante cuidado, o que já é bastante coisa hoje na internet, né? Se ter cuidado com o que você fala, acho que já dá para diferenciar de muita gente. Então, por enquanto eu estou nessas redes, mas em breve, quem sabe aí, um canal no YouTube, alguma coisa para impactar mais pessoas. Isso aí, galera. Aninha, gostaria de agradecer mais uma vez aí você ter aceitado participar desta bagaça aqui. A gente teve um papo bem legal. Tenho certeza que muita gente vai curtir. Entender um pouquinho mais o lado, né, de uma coach ali que quer o bem do outro e não o contrário. E a importância disso, né, de você também trabalhar com RH, com desenvolvimento humano, simulação de ambientes corporativos. Falei certo? Ó. Boa, não, eu gostei desse termo aí. Siga a Aninha nas redes sociais, galera. Este foi mais um Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.